Olá, você está assistindo ao Conexão. Um levantamento do Unicef sobre os 30 anos da Convenção sobre os Direitos das Crianças mostra que atualmente os conselhos tutelares recebem a maior parte das denúncias que envolvem abuso sexual contra crianças e adolescentes. Para além da importância das denúncias, é preciso orientar as crianças a se afastarem de situações de risco e também conhecer o próprio corpo. Isso, inclusive, deve ocorrer ao longo da educação básica, como prevê a competência 8 da Base Nacional Comum Curricular. Em São Paulo, uma cartilha coloca os estudantes em contato com informações sobre como enfrentar a violência sexual. A Amanda Sadala, facilitadora da primeira versão Tá na Hora, conversa com a gente. Tudo bem, Amanda? Tudo bom? Tudo certo, obrigada pela sua participação. Para a gente começar, explica mais sobre essa cartilha. Quais são os principais tópicos que são abordados para que os estudantes tenham contato com essas informações extremamente relevantes? Claro, a cartilha, na verdade, ela traz a metodologia Tá na Hora, produzida pelo Instituto Liberta nesse ano, que é uma metodologia que tem 3 passos. Primeiro, os alunos vão mergulhar no tema da exploração sexual infantil, depois eles vão ser desafiados a pensar o que isso tem a ver com eles, olhar para dentro de si, e no terceiro momento eles vão criar uma campanha para conscientizar as pessoas do seu bairro, da sua comunidade, da sua escola sobre o assunto. E a ideia é que essa cartilha seja um guia, né, para que seja usada nas escolas, que é um espaço de transformação social. Agora, como que vocês percebem a dificuldade de trazer esse assunto para o ambiente escolar e para colocar mesmo na rotina dos estudantes e dos educadores a questão, né, de reconhecer essas violências, reconhecer aí os riscos? Com certeza. A metodologia Tá na Hora, ela se baseia na ideia desse educador, dessa educadora, ouvir o que os próprios alunos já sabem sobre esse tema, as dúvidas que eles possuem, e a partir disso juntar com o conhecimento desse educador e tornar, então, um conhecimento criado por todos eles juntos, né? A grande dificuldade dos educadores é porque os alunos têm dúvidas e muitas vezes os educadores não sabem como responder, por serem assuntos, muitas vezes, a gente está falando aqui de tabu, né? Quando a gente fala de exploração sexual infantil, a gente está falando de sexo, e quando a gente está falando de sexo, a gente está falando de gênero, de identidade de gênero, e por aí vai. Então, a metodologia Tá na Hora, esse guia, na verdade, traz informações para esse educador entender quais são os princípios básicos, entender o que é exploração, o que é o abuso, por que acontece, quais são as políticas públicas de ajuda, quais são os serviços para ajudar, como que a gente pode superar esse problema, e a partir disso o educador vai levar isso para os alunos com atividades super dinâmicas, rodas de conversa, exercícios de empatia, produção de vídeo, de rap, de grafite. Então a gente usa, na verdade, o que os alunos já sabem fazer, os dons que eles têm, os talentos que eles têm, as questões e as dúvidas que eles já têm, porque eles vivem isso no dia a dia, e o educador está lá para facilitar. O educador não dá respostas, o educador ajuda esse aluno a buscar as respostas junto com os outros estudantes. Agora, Amanda, a cartilha está disponível online, né? A gente até está vendo algumas imagens. E eu, assim, achei espetacular o material, um material, assim, super convidativo, bonito de se ver, né? Mas principalmente de se ler. E o que eu mais achei interessante também é como vocês construíram esse material ouvindo os alunos, né? Eu queria que você explicasse um pouco dessa prática, porque resultou aí nessa primeira versão da cartilha Tá na Hora. Com certeza. O Tá na Hora foi implementado em 2019. Eu percorri pelo Instituto Liberta 6 escolas em 5 municípios, em áreas rurais e áreas periferias do estado de São Paulo, áreas de periferia. E a partir dessa metodologia, os alunos, então, fizeram uma imersão no tema de exploração sexual. E aí foi a primeira vez em que a gente implementou junto dos alunos. Então é muito legal, porque é uma metodologia que ela foi sendo criada a partir do que os alunos me traziam. Então eu ia fazer algumas oficinas, por exemplo, para a gente debater por que a exploração sexual acontece, e eu via muitos meninos querendo saber o que eles poderiam fazer para mudar essa situação. E ali eu mudei, vamos fazer outro passo aqui. Então aqui a gente vai entrar na metodologia com algo para os meninos poderem refletir nos próprios comportamentos deles.
Ou, por exemplo, eu via que as meninas, muitas vezes, queriam ter momentos mais delas, sem os meninos, para elas poderem se abrirem, para elas poderem falar sobre o que elas estavam sentindo, as violências que elas experienciam no dia a dia. E aí, então, eu mudei novamente esse percurso e coloquei um momento só para as alunas sentarem em roda e a gente conversar. E esse então, processo também resultou num documentário, né? Exatamente. Se a gente separar um trechinho disso que você está falando, vou pedir só um minutinho da sua licença para a gente poder rodar então um trecho desse documentário super bacana. Teve uma vez, foi minha primeira vez que fui entregar currículo. Eu entreguei no shopping aqui perto. Eu entreguei alguns currículos. Depois de um tempo, me ligaram me chamando para ser acompanhante de luxo. Ele perguntou, sabe o que é acompanhante de luxo? Aí eu falei, não. Aí ele me falou que era a mulher que ela saía com o cara. E ficava do critério dela querer ter relações com esse cara ou não. Aí depois que ele me explicou, eu falei que eu não queria a vaga e tava tudo certo. Aí ele foi me oferecendo 100, 200, 300. Ele me ofereceu até R$1.000. Foi assustador. Ver que isso tá, tipo, do meu lado, assim, acontece com meninas da minha idade ou até menos, que essas meninas começam numa vida adulta com 10 anos. E nem é uma vida adulta digna, sabe? É uma vida adulta totalmente desestruturada, mas que às vezes ela não sabe o que acontece. Então é realmente assustador pensar que isso acontece tão próximo da gente e que demorou pra gente ver isso, sabe? E aí você fica tipo, meu Deus, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não escutei isso antes? Sabe? A gente aprende tanto. E... acho que agora eu tô mais, sabe? Agora a minha relação com a exploração é de querer acabar, sabe? De não querer que ninguém passe por isso, que ninguém, sabe? Que ninguém toque em você. Foi muito bacana, sabe? Porque a gente teve que olhar para o nosso interior e falar assim, tá, o que eu aprendi até agora? Como que eu vou levar isso? O que eu quero, o que eu quero com esse projeto que as pessoas sintam, sabe? Amanda, são impressionantes essas falas, né, do poder da informação, de um assunto tão sensível e necessário da gente discutir no ambiente escolar. E aí, para além da questão, né, da cartilha virtual e também desse documentário que está disponível no YouTube, como é que vocês têm amparado os professores que têm se interessado em trabalhar com esse material? E também queria saber se só está disponível para a rede de São Paulo ou se não, outros professores aí do Brasil podem acessar o conteúdo. O Tá Na Hora ele surgiu, na verdade, de um trabalho que o Instituto Liberta fez primeiro com os professores, com todos os professores e diretores da Rede Estadual de São Paulo, que a gente foi fazer rodas de conversa com esses profissionais para explicar o que é a violência sexual e como eles poderiam encaminhar esses alunos para as redes de proteção. Mas a gente entendeu que a gente precisaria ir além do professor e a gente precisaria falar com os alunos. Foi daí que surgiu esse trabalho. Hoje, a cartilha está disponível online no site do Liberta para qualquer professor, qualquer professora, qualquer pessoa que quiser utilizar. Ela é uma metodologia muito didática, em que a gente explica passo a passo o que fazer. O Instituto Liberta está totalmente disponível também para responder possíveis dúvidas que surgirem. A gente tem materiais de apoio. No site do Liberta, a gente tem cartilhas também que complementam esse material. Em São Paulo, agora a gente acabou de abrir um edital onde professores da rede pública e particular podem se inscrever e os 150 professores vão ser selecionados para passarem por uma capacitação na metodologia e 100 desses profissionais vão receber um auxílio de R$1.000 para implementar a metodologia nas suas escolas. Que ótimo! Então, a nossa ideia é capacitar esses profissionais. Amanda, a gente precisa encerrar por aqui, mas agradeço muito a sua atenção e fica o convite para o pessoal acessar o material. Certeza, obrigada. Obrigada a você, até a próxima. Se você quiser rever essas e outras entrevistas, não se esqueça, é só acessar futuraplay.org.